E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aí com o Tomás Fala galera, tudo certo? e eu queria tratar um pouco sobre a China, queria conversar sobre o grande gigante asiático. Eu espero que vocês gostem hoje do vídeo, que vocês possam tirar proveito das conversas que a gente vai trazer aqui e que de certa forma some para a experiência de vocês aí, que acabe mudando algumas perspectivas que vocês têm, tá bom? No último vídeo aí vocês viram que a gente deu uma conversada sobre o contexto dos Estados Unidos e a China, as ameaças que andam sendo feitas pelos norte-americanos para tentar constranger a China, para tentar subestimar as parcerias que a China está fazendo, está consolidando com a Rússia. E nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês o porquê que essas ideias dos Estados Unidos de contenção da China não são de hoje, elas não vêm apenas do governo de Joe Biden, e meio que demonstrar para vocês, né, Tommy, de como isso é uma política de Estado, Perfeito, né, perfeito. e não uma política de governo. Independente do governo que estiver comandando os Estados Unidos, a política de Estado vai se manter a mesma. Vai se manter a mesma, exato. É como se as elites partidárias elas entraram num consenso relativo a isso. Os partidos, inclusive, têm esse consenso de interesse, né? Exato, exato. Tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata, os dois entendem que é de extrema importância para o futuro e para, vamos chamar assim, hegemonia do imperialismo norte-americano, conterem a ascensão do gigante asiático, tá bom? Então, primeiro para a gente pensar que isso não é uma política de governo e que isso não é de hoje e é uma política de Estado, eu não vou fazer vocês voltar muito no tempo, vou jogar a gente só no período de 2011, tá bem? 2011 a gente tinha Barack Obama, né? Um dos falsos democratas que hoje já dá para se configurar aí, foi um dos grandes neoliberais da década e falso democrata. É bom deixar claro. Né? E Barack Obama, ele tinha, em 2011, lançado um projeto de contenção para a China que é chamado de um pivô para a Ásia, é isso, né, Tony? Isso aí, pivô para a Ásia. Pivô para a Ásia. Também conhecido como Novo Século Americano no Pacífico. Olha aí, viu? Olha como é a designação. Novo século americano no Pacífico. Novo século americano no Pacífico. Olha a designação do programa. Né? Olha o plano deles. Se não é um plano de dominação na zona do Pacífico. Né? Então, em 2011 já é lançado esse programa de contenção da China, porque eles já estavam encarando que, principalmente após a crise financeira de 2008, que derrubou diversas instituições financeiras e bancos dos Estados Unidos, a China teve uma ascensão relativamente boa, porque ela foi um dos países que menos sentiu com a crise, né? Com a maré que resultou da crise. Ela tinha uma reserva de dólares cada vez maior, e eles notaram que se eles não entrassem em um consenso para realmente conter a ascensão da China, a China, em questão de poucos períodos, poucas décadas, talvez 2 a 3 décadas, não me lembro como que isso foi programado entre eles, mas ela já emergiria como hegemonia na ordem internacional. Tá bem? A gente sabe já hoje que depois do Barack Obama teve o famigerado Donald Trump. Donald Trump teve uma mudança característica no jeito de lidar com a China, porque ele não mais aderiu à China como aquele ataque que eles faziam meio dissimulado, meio ardiloso, né, através do soft power, meio que juntando aliados, juntando parceiros para tentar isolar aquele país, né? Algo que eles também faziam com a União Soviética, fizeram com Cuba também. E o mais interessante é Donald Trump muda esse aspecto do programa e ele estabelece que a área de influência que ele vai precisar angariar mais apoio é especificamente na Índia, né? Se eu não me engano, o nome do programa dele é Indo-Pacífico, né? Perfeito, Indo-Pacífico. Indo-Pacífico.
ou seja, demonstrando que a zona de influência deles deveria se sedimentar também e principalmente na Índia. Lembrando que ele já tinha uma parceria pelo pivô para a Ásia com o Japão e a Austrália, né? Os regionais eram o Japão e a Austrália. Isso. Ou seja, já também retomando parceiros que são considerados ali zonas regionais, zonas locais importantes no Pacífico. Mas Donald Trump, na perspectiva do consenso que foi feito tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata, de que eles precisam conter a China, o grande erro das pessoas que são desse consenso encaram o grande erro do Donald Trump é que ele não encarou a China como nesse antigo modo que eles estavam operando, e ele encarou ela de uma forma mais direta. Ou seja, ele estipulou barreiras alfandegárias, ele parou de fazer importações de microchips, proibiu né? A importação de microchips. Proibiu a importação de microchips. Para que contribuem para a construção de eletrônicos, né? 5G também. 5G, inclusive em outros países fora da China, né? Barrou o 5G. Exato, ele barrou vários aliados dos Estados Unidos que sejam daí membros da União Europeia, membros da OTAN, né? Inclusive não tendo apoio de muitos, né? E não tendo apoio de muitos, né? Para que eles não aderissem ao programa de 5G da China e aderissem ao programa que, honestamente falando aqui para vocês, 5G americano é muito mais arcaico que o 5G chinês, né? Inclusive na própria infraestrutura chinesa é muito mais eficaz, né? Mas os Estados Unidos convenceram ainda diversos aliados, diversos países importantes na ordem internacional, que não aderiram ao 5G chinês e aderiram ao 5G estadunidense, tá certo? Então, na abordagem do consenso dos dois partidos, o único erro de Donald Trump não é ter visto a China como um inimigo estratégico, tá? Mas foi ter visto... Até porque nisso concordam, né? Até porque nisso concordam, exato. Até porque a abordagem deles é tornar ela um inimigo estratégico para evitar sua contenção, né? E é por isso que a gente vê cada vez mais essa problemática da crise na Ucrânia se estendendo para outros países, né? E os Estados Unidos tentando englobar e fazer uma sinuca de bico com outros países para botarem eles em situações vexatórias, constrangedoras, para que eles consigam ditar a regra do jogo. Mas acaba sendo interessante a gente pensar que Donald Trump, desde quando saiu da presidência, não foi deixado de encarar a China como um potencial rival. O que Joe Biden mudou? Ele mudou a característica de que, olha, a gente não impõe mais tantas sanções diretas, a gente não impõe mais tantas barreiras alfandegárias, proibição de importação, mas o que a gente pode fazer é criar aliados e influência nessa borda dos chineses, fazer com que esses nossos aliados e essas pessoas que estejam sob nossa influência, que eles consigam conter a ascensão do gigante asiático, né? E que, formando essas alianças, eles consigam assim isolar a China. Porque eu trago aqui o dado para vocês, a China é o maior tanto importador de produtos quanto exportador. Isso aí. Então é de vital importância para os Estados Unidos tentar, acima de tudo, desacelerar esse comando econômico que a China tá tomando na ordem internacional. Isso é claro. Tá bem? Então, eu acredito que os Estados Unidos cada vez mais vão criar aí essas problemáticas com aliados para tentar isolar de fato a China. Inclusive voltando ao OMS, né? Voltando ao Conselho da ONU. Conselho da ONU, exato. Acordo de Paris, exato. Enfim. Porque eu acredito que os Estados Unidos, cada vez mais eles estão se chocando com essa narrativa de que a China vai ser sim a potência hegemônica. As previsões é que para acontecer na década de 2020 em diante, né? Né? Então, os atuais. Eu acredito que a gente ainda vai demorar um pouco para ver essa hegemonia da China e tal, até porque a forma deles de fazer política, como eu já falei, é muito elaborada, eles têm muito mais paciência que nós ocidentais. Perfeito. Então, o modo deles é bem diferente.
Mas o que eu queria trazer principalmente para vocês hoje é demonstrar como a China ser encarada como um inimigo estratégico para o imperialismo norte-americano, para os estadunidenses, não é algo de hoje, não é algo que advém apenas dessa crise na Ucrânia, dos problemas que tem lá no Mar do Sul da China, né, ou dos problemas de Taiwan, não é apenas disso, pessoal, tá certo? Eu não voltei tanto no tempo para falar para vocês que a problemática começou quando Deng Xiaoping, né, que é um dos grandes líderes comunistas da China, ele fez as reformas econômicas e os americanos, os estadunidenses, eles tinham a fé totalitária de que a partir do momento que a China se abrisse aos seus princípios democráticos, princípios de livre mercado, princípios de financiarização, a partir desse momento a China deixaria de ser um país totalitário e com um Estado forte e seria um país mais, vamos chamar assim, ocidental, mais democrático, do jeito democrático ocidental de ser, né? Porque eu saliento para vocês, a China é muito mais democracia do que a gente, tá certo? E então isso começa lá em 78, quando Deng Xiaoping faz as reformas econômicas, a política externa americana, então a partir da década de 80 envolta nessa crença de que quanto mais a China se abrir para os investimentos externos e quanto mais eles conseguirem terem zonas de influência, principalmente em Hong Kong, que a gente sabe que tem uma influência americana muito forte lá, eles fariam com que o país entenderia que os valores que os americanos, os estadunidenses traziam eram valores mais apurados, valores mais éticos, valores mais civilizatórios, tá bem? Só que hoje, pessoal, 2022, o que a gente vê? A gente vê extremamente o contrário. Não é? A China possui cada vez mais presença estatal, principalmente depois da crise financeira de 2008, que eles sinalizaram para os Estados Unidos o quanto os Estados Unidos estava fazendo besteira e quanto eles estavam no caminho certo, né, na economia política. Então, essa história não é de hoje, pessoal, tá? Principalmente essa história de tentar conter o gigante asiático. Isso já não vem de hoje, tá? Eu trouxe aqui para vocês da gente voltar pelo menos uma década. Voltamos ali no Barack Obama, 2011, quando ele designa um pivô para a Ásia. Tá? Já é um programa nítido e claro de contenção à China. E isso anteriormente já acontecia também com a União Soviética, né? O que tu disse? Uma contenção por forma sim, uma contenção nessa abordagem isolacionista do país. Perfeito. Exato, foi o que eu falei antes. Aconteceu com a União Soviética, fizeram isso com Cuba. Quando eles viram a possibilidade de perder a hegemonia para a China, tiveram que começar de novo com esse tipo de política. Né? Exato. Que já até então, mas que não era tão forte porque ainda não tinha alguém que combatesse eles, digamos. Exato, é que até então eles não tinham entrado num consenso, os dois partidos, sobre a forma que ia se dar essa contenção da China e se a China deveria de fato ser encarada como um inimigo estratégico a ser contido. Sim. Tá? Isso principalmente tem a ver com o lance das propriedades intelectuais, propriedades tecnológicas, que eles acusam os chineses de terem roubado várias delas. Né? Então acredito que isso seja um dos estopins para essas contenções se tornarem mais claras. Né? Porque até então eles estavam numa abordagem de cooperação, né? Tanto China quanto Estados Unidos. Tanto que a economia chinesa e americana, eu já trato para vocês, é basicamente impossível das duas se desacoplarem. É basicamente impossível. Fisicamente impossível, em tese. Tá bem? E tanto é difícil o próprio desacoplamento que está sendo feito da economia russa com a economia americana. Mesmo. Não pensem que isso é saudável para a economia americana e que isso, num longo prazo, está sendo pensado. De forma alguma. Eu acredito que não. Tanto que se mostra com a parceria de petróleo, né? Exato. Exato. A Rússia tem uma parte importante do mercado de petróleo internacional. De petróleo e gás. Os Estados Unidos tiveram que tirar sanções de países que tinham sancionado para buscar a parceria, né? Pois é, né? E os liberais têm que se contorcer para tentar explicar. Aí tira a sanção. Né? Mas eu acho que é um erro, inclusive, do imperialismo norte-americano, que eu já falei aqui no outro vídeo para vocês, que só demonstra o desespero que se encontra o imperialismo norte-americano
e como eles não conseguem mais lidar por eles serem e por muito tempo usufruírem dessa unipolaridade no regime internacional, ou seja, só eles mandavam, tá certo? E eles não conseguem mais aceitar que a gente está vendo a ascensão com as dores que tem que ter do parto, como o prof. Legene fala, com as dores do parto que tem o nascimento de uma ordem internacional multipolar, tá certo? Uma ordem internacional onde os países tenham uma certa soberania, por que não? Tenham poderes nos conselhos diretórios da ONU, por que não? Por que apenas os Estados Unidos? Perfeito. Quem disse que eles são a nação designada à humanidade para civilizacionar todos os outros? Quem disse? Quem disse que eles são os donos da OTAN? Né? Pois nem da sua fundação participaram, né? Só apoiaram. Né? E outra, eu acho muito engraçado que antes da OTAN, né, quando teve a Segunda Guerra Mundial, eles contam como se eles ganhassem a Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Sabe? Sendo que foi a União Soviética que ganhou a Segunda Guerra Mundial. Na União Soviética morreram, tipo, entre 14 e 18 milhões de pessoas, não tem um número certo, mas os Estados Unidos morreu o quê? 500 mil? 400 mil? Sabe? Olha o nível de diferença. E eles contam como se eles ganhassem a guerra. Quem mais se sacrificou foi o povo russo, não foi o povo estadunidense, muito menos o povo francês ou inglês, se bem que, claro, os ingleses sofreram muito mais, né, que os muito mais estadunidenses. Também. Aguentaram por muito tempo sozinhos na guerra. Mas enfim, não vamos falar de guerra aqui, né? Só o que eu queria trazer hoje para vocês, então, é demonstrar como esse papel que os Estados Unidos têm de contenção da China e de encarar a China como inimigo estratégico não é de hoje. Isso já vem como uma política de Estado, não é uma política de governo de Joe Biden. Cada um deles muda uma pecinha aqui, uma pecinha ali, mas é uma política de Estado, já é uma diretriz de Estado. Isso aí. Né? É um consenso do partido, já não tem muito o que fazer. Eles vão lutar, seja democrata, seja republicano, eles vão lutar pela contenção da China. E para reforçar seu imperialismo, né? E para reforçar o seu imperialismo, claro. Eles não querem ver de forma alguma a ascensão do gigante asiático. Ainda mais, sendo o gigante asiático um país socialista. E eu trago aqui a abordagem que eu aderi, que é encarar a China como um país não comunista, até porque ele não completou as suas fases as suas etapas de socialismo, e eu caracterizo a China como o professor Elias Jabbour vem caracterizando, que é um dos professores brasileiros que, na minha visão, mais entende de China e mais sabe do que acontece com a China, e ele caracteriza a China como um socialismo de mercado. Tá? Eu acho que é a abordagem mais interessante e a que mais revela a verdade sobre aquilo que é feito pelo Partido Comunista Chinês. Tá bem? Então, o que mais eu queria trazer? Acho que era isso. Era isso, né? Bom, acho que era isso. É falar, então, para vocês, principalmente, que essa influência aí da China, o tamanho que a China vai tomar nos próximos rumos na política internacional, eu acho que é de extrema importância também, pessoal. Eu acho que a China só tende a crescer e os Estados Unidos, acima de tudo, vão se esforçar para tentar conter ela. Como o Tomás falou ali, não importa o partido, pode ser republicano, pode ser democrata, tanto faz. É uma política de Estado que vai ser a contenção da China. Tá bem? Não importa o governo que troca, eles vão tentar conter a China. Tá bem? E pode ou não dar certo, né? É importante dizer que pode não dar certo, claro. Eu acredito que tem muito mais a dar errado pro imperialismo norte-americano. Com certeza. Né? Porque eles têm que aceitar que essa unipolaridade deles, de terem ficado aí desde a dissolução da União Soviética ali na década de 91, os anos 91, até agora 2020, esses 30 anos, foi uma dominância, foi um subproduto da queda da União Soviética. Sim, perfeito. Sabe? Perfeito. Não é como se eles vão ser assim para sempre. Claro. Sabe? E eu acredito até que durou muito tempo, 30 anos. Com certeza. Eu acredito que durou muito tempo, 30 anos. Então, eu acredito que quanto antes o imperialismo norte-americano tivesse a noção de que eles não conseguem mais manter essa hegemonia da forma como eles estão mantendo, e conseguir conceder mais poder internacional para essas potências em ascensão, potências emergentes, que
É por isso, inclusive, que foi criado o Banco dos BRICS, dos países em desenvolvimento, né? Porque os americanos não estavam dando espaço na ordem internacional para os países emergentes. Então, como os americanos não conseguem mais segurar essa hegemonia e essa unipolaridade, seria muito mais interessante a longo prazo para a nação deles, para o bem da sua própria população, que eles dessem mais concessões e espaço para essas nações emergentes. Tá bem? Valorizaria a sua própria economia, a sua própria democracia internacional, vamos chamar assim, ou do modo como conduz a sua política externa. Tá bem? Porque eu acredito que tanto a economia russa como a economia chinesa são impossíveis de desacoplarem da economia estadunidense. Literalmente impossíveis. Os Estados Unidos é dependente desses dois países. Ainda mais que esses dois países são países com território gigantesco. Tá certo? É impossível da gente ter um isolacionismo tão grande como a gente tinha até os anos 90 na Guerra Fria. Tá bem? Ainda mais tendo internet, tendo toda a complexidade que a gente tem com as telecomunicações em si, né? Então, acredito que isso é cada vez mais difícil, né? E o imperialismo americano, cada vez mais, como eu falei no outro vídeo para vocês, ele demonstra desespero, né? Ameaçando, constrangendo a China, né? Querendo impor sanções à economia chinesa, sendo que eles são dependentes. Se eles fizerem isso, é pior para eles no longo prazo. Assim como eu tenho certeza que vai ser ruim para eles no longo prazo as sanções econômicas que eles estão tomando com a Rússia. Perfeito. Vai ser horrível, tá certo? Mas enfim, seria isso por hoje. Eu tô falando demais, tá né? alongando o vídeo. Já tô falando demais. Enfim, pessoal, valeu, obrigado aí a todo mundo que tá assistindo, agradeço, beijão. Valeu, pessoal, abraço.